Peça Mídia apresenta... Bem-vindos a mais um programa Saúde e Companhia, o primeiro Saúde e Companhia do ano de 2013. E vamos começar o programa com esse trechinho de Fernando Pessoa. Assim, sem nada feito, e o por fazer, mal pensado, ou sonhado sem pensar, vejo os meus dias nulos decorrer, e o cansaço de nada me aumentar. Esses versos falam daquelas coisas que deixamos de fazer, daquelas coisas que ficamos adiando. Que nome dá a isso? Tem um nome próprio para definir isso? Procrastinação. Que nome difícil. Mas o que significa exatamente isso? E quanto esses acontecimentos podem começar a prejudicar a nossa vida, começar a ser destrutivo? Isso é o que nós vamos conversar aqui hoje no programa Saúde e Companhia. Eu volto já. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, com Soraya Marques e Marcelo Barbosa, e iremos conversar sobre procrastinação. Palavra bem difícil, né, Soraya? É uma palavra bem difícil e às vezes muito comum também, né? O que significa exatamente, né? Qual o conceito? Então, procrastinar é o ato, o comportamento de você adiar as coisas que você precisa fazer. Então, essas coisas ficam ruminando no pensamento, você as lista, mas não executa. E acaba adiando principalmente aquelas que são mais trabalhosas, mais custosas, e elas vão se acumulando e causam prejuízos mesmo no desenvolvimento da vida normal, em várias áreas, né? Porque pode se tornar até um hábito esse procrastinar. No trabalho, principalmente, né? Isso vem a prejudicar bastante, né? No trabalho, nas atividades domésticas, vai do supermercado até o relatório que precisa ser entregue, e aí você vai adiando, né? Adiando essa meta que você tem que cumprir, às vezes se ocupando com outras coisas menos importantes e deixando essa que é mais custosa às vezes ou mais trabalhosa para um momento posterior, e esse momento posterior nunca chega e a pressão, né, a angústia vai aumentando porque você não consegue executar o que deveria. E as coisas vão se acumulando e a situação vai ficando cada vez uma mais bola difícil, de neve, né? Agora, Soraya, assim, quando a gente começa a perceber, né, que a gente está tendo essa dificuldade, né? Não está conseguindo com facilidade cumprir aquelas nossas obrigações, a nossa agenda, as coisas estão se acumulando. Quando a gente começa a perceber, né, que isso está se instalando, o que a gente pode estar fazendo assim? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar? Essa fase aí já é uma fase de evolução, já é uma fase em que você percebeu que está procrastinando, que está se valendo desse mecanismo aí. O que às vezes requer muito tempo, muitas frustrações, muitas decepções, até a pessoa identificar, e aí fica um pouquinho do alerta do programa, né? Para identificar esse comportamento que você faz no sentido de adiar e adiar. Quando você finalmente identifica, o que já é um grande passo, aí vem algumas coisas práticas. Um checklist das coisas que você precisa realmente dar conta dentro daquela semana ajuda bastante, porque você consegue nortear o que você vai fazer. Diferenciar o que são metas e o que são tarefas também é importante, né? Inclusive nesse primeiro programa do ano a gente fez muitas metas, né, para o ano que começa, mas metas sem tarefas não vão muito longe. Então as metas é o que eu quero atingir, mas as tarefas é o que eu preciso fazer para atingir essa meta. E é geralmente aí que as pessoas tropeçam, porque elas param na meta. Eu tenho uma meta de fechar esse relatório, mas a tarefa de vou sentar para fazer isso, vou dar esse telefonema, vou pedir informações, as tarefas para isso elas não conseguem. Vou emagrecer, essa é a meta,
né? Mas as tarefas, vou me matricular na academia, vou no nutricionista, vou procurar um médico para me liberar para essa atividade, aí elas não são executadas. Então a gente vive no mundo das metas e nas poucas tarefas. E aí se vai procrastinando e fica assim mais difícil. Então se eu pudesse elencar 2 dicas, seriam essas. Ok. Então, em relação a gente está tratando isso no primeiro programa do ano, porque a gente tem um momento, né, em que a gente estipulou várias metas e a gente se preocupou então em conversar um pouquinho com vocês de como que a gente pode então levar realmente isso adiante e não procrastinar. Exatamente. Então essas dicas da Soraya foram fantásticas, né? Quer dizer, é preciso, você falou, vou para a academia, mas não é só vou para a academia, preciso ir à academia, frequentar a academia, quais os horários ideais, né? Porque muitas vezes paga a academia e não vai, né? Não frequenta. Assim com outras coisas também. Agora, tem uma coisa, Marcelo, que falando em metas, né? Falando em assim, essa questão de prazo, de tempo, que todo mundo que eu conheço, né, inclusive eu, né, tem pavor, né, todo mundo fala, tem pavor de obra, né, porque é muito bom quando a gente vê o trabalho realizado, pronto, né? Que legal, o trabalho pronto, que lindo e tal, mas vou precisar fazer uma obra, isso já arrepia os cabelos. Por quê? Principalmente por 2 coisas. A questão de que interfere diretamente na rotina de quem contrata a obra, né? Mas também, e a questão de eu quero focar, a questão dos prazos, que muitas vezes os prazos definidos inicialmente não são cumpridos. Aí eu queria perguntar... Como é que fica essa situação, né? Não, assim, é normal mesmo? Não, assim, não, olha, Gilberto, assim, na profissão, tal, tanto na parte de engenharia como de arquitetura, isso costuma acontecer. Então, tudo bem. Então, temos que nos, vamos dizer assim, resignar a isso, né? É isso mesmo? Ou não? Ou isso não é o normal? Não, eu acho... E se não é o normal, por que isso acontece? E como acontece, né? Eu acho que a Soraya colocou muito bem. Existe dentro desse sistema, como é o mesmo nome? Procrastinação. Exatamente. O que você colocou? Que existe as tarefas. Então eu acho que para você ter os prazos cumpridos, você tem antes que passar. Quando nós falamos em projeto arquitetônico, você tem que passar por um programa de necessidade. Você tem etapas a serem queimadas, a serem cumpridas. E se você não consegue cumprir essas etapas, sim, possivelmente no final você não terá os prazos concluídos, nem a sua obra estará andando a seu contento. O ideal é que você tenha, quando formate um projeto, procure o seu arquiteto, tenha exatamente todas as etapas concluídas, são as tarefas, né, Soraya? Porque na hora que se faz a entrevista com o cliente, na hora que nós pegamos e fazemos a análise toda do cliente, conseguimos depois fazer um projeto de viabilidade. E depois, dentro de um pré-dimensionamento, de um programa de necessidade, atingimos o objetivo, que é o projeto básico, que realmente vai dar toda a base para o que a gente chama de projeto executivo. O projeto executivo, esse sim, você tem os prazos para finalizar a obra. Aí não tem mais a demanda em relação ao projeto, porque as tarefas foram cumpridas. O que você vai ter já é a demanda de tempo de construção. Nós vamos dar a dica para os nossos amigos que ao já concluir toda a questão do projeto executivo, primeira coisa, procurar aqueles que vão executar a obra de uma forma rápida, limpa, e que mantenha um contrato. Nesse contrato você tem checklist. Então, as etapas são queimadas de acordo com cada cronograma de obra. Se você está
dentro desse cronograma de obra, já comprou o material, esse material não está colocado na obra, você já sabe que aquele ali vai demandar um atraso. Então, o checklist, o comprometimento de seguir todo um cronograma de obra, ele está prevendo a obra. Então, você já tem um material pronto, você já tem assinado um contrato com o executor, né, responsável, que você tenha aí, lógico, já observações e já tenha também as informações em relação às outras obras que aquela pessoa, porventura, tenha concluído. Assinando, formatando essa tua obra, dificilmente ela vai te dar problema, né? Agora, quando for uma obra grande, dentro de casa, a gente sempre pede que o cliente possa passar 1 a 4 meses fora de casa, porque interfere muito na vida, na rotina do dia a dia. Então, você sai de casa, tem pedreiro, tem toda uma questão de obra em casa, isso com certeza vai mudar a rotina das pessoas. Se é uma demanda importante, se é um projeto importante, também coloque no seu checklist que aquele período você esteja fora da obra, que é para você não ter essa dor de cabeça nem esse desânimo. Mas é bem interessante que você sempre paute por bons profissionais e seguir as tarefas que são linkadas para você não ter esse problema de custo ou de atraso de obra. Certo. E uma dúvida assim que eu tenho, que seria bom você esclarecer para todo mundo que naturalmente também deve passar isso pela cabeça. Esse projeto, né, o planejamento do projeto arquitetônico, a execução e tudo, quer dizer, como é que, por exemplo, vocês fazem lá no seu escritório? Isso é um orçamento geral ou é um orçamento por etapas, né? Quer dizer... Eu acho que o que se deve colocar é sempre que os profissionais que lidam com o projeto, eles têm linkado ali uma série de procedimentos, né? Esses procedimentos fazem parte do bom projeto. Sim, mas né? assim, a dúvida é a seguinte, ele é feito... Estou querendo colocar, por exemplo, assim, faz o projeto, então o projeto tem um orçamento independente, não é? Aí, bom, então agora tem a questão do levantamento do material, e depois a compra, e depois o trabalho em si, quer dizer, tudo é orçado de forma separada ou é uma... Não, é o pacote, né, Gilberto? Pacote. Eu acho que quando você fala numa situação de um projeto, você tem várias demandas de projeto. Você tem desde um projeto pequeno, de um banheiro, como de uma casa ou de uma clínica. Mas todos têm o mesmo procedimento.